Hoje, queridos, nós vamos olhar para os versos 21 a 26, expor os versos 21 a 26. Mateus, capítulo 5. A partir do verso de número 21. Acompanhem com atenção, com fé, com interesse, a leitura da palavra do Senhor. Assim nos diz nosso Senhor Jesus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, porque o adversário não te entregue, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Palavra de Deus para as nossas vidas, e como nosso irmão orou há pouco, que o Senhor agora aplique aos nossos corações. Amém. Queridos, é dito em cursos de pregação, de homilética, que é o nome para a arte da pregação, é ensinado que a introdução de um sermão é um ponto fundamental. Porque no momento da introdução, você deve chamar a atenção das pessoas para aquilo que você vai pregar. Por isso, o momento da introdução de um sermão é muito importante. E o pregador deve preparar bem a introdução de um sermão, que ligue o restante do sermão. Algo que chame a atenção. E eu me lembro que certo pastor conseguiu fazer isso com muita maestria e chamou mesmo a atenção de todos quando ele começou o sermão dizendo o seguinte: irmãos, eu vou dizer uma coisa, e não é para ninguém se assustar, mas eu quero dizer que há um assassino entre nós. E aí as pessoas começaram a olhar assim. Ele disse: não se assustem, não se assustem. Mas existe um assassino no nosso meio. Não é para ninguém se levantar, não é para ninguém sair. Ele começou a falar. Aí depois de algum tempo falando sobre o assassino que estava entre eles, ele disse: esse assassino é você, e esse assassino sou eu. E então ele leu esse texto. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito a julgamento. Você já matou alguém hoje? Deu tempo já de você matar alguém hoje? Você já matou alguém no seu coração hoje? Quem sabe de manhã, à tarde, quem sabe vindo aqui para a igreja, no trânsito? Será que alguém fechou você, ou você saiu atrasado e alguém na sua frente começou a ir devagar e você então matou essa pessoa no seu coração? Queridos, de acordo com o nosso Senhor Jesus, é possível sim cometermos o crime, quebrarmos o 6º mandamento que diz não matarás. Quando nós, mesmo sem pegarmos em armas, mesmo sem tirar a vida de alguém, literalmente falando, quando nós odiamos ao nosso irmão, quando nós ofendemos pessoas, quando nós agimos assim, nós estamos quebrando o 6º mandamento. Não matarás. Então é por isso que podemos dizer que quebramos este mandamento. Quem de nós, queridos, nunca matou alguém no coração? Quem de nós nunca nutriu um sentimento de ódio, um desejo de que a pessoa morresse? Quem de nós nunca proferiu para outra pessoa, chamando a pessoa de tola? Como nós veremos o significado disso. Sabe, nós seguimos a lei, mas não muito.
A semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, a semelhança dos doutores da lei, dos escribas, nós damos o nosso jeitinho. Deus falou ao meu coração ao longo da semana aliás, tem sido assim, graças a Deus. Como eu poderia pregar se Deus primeiro não tratasse o meu coração? Eu confesso aos irmãos que até para vir para a igreja hoje eu vim com cinto. Porque eu confesso aos irmãos que, eu falo, é tão pertinho, às vezes vou colocar a igreja, vai amassar a camisa, vai amassar o terno. Não precisa de cinto até a igreja. Não, está errado, precisa sim. E se alguém me parasse, eu não teria dificuldade em falar assim, não, mas eu estou indo só, é bem pertinho. Você já fez isso? É tão pertinho. Você já parou numa vaga errada, uma vaga que não é a sua? Vaga, por exemplo, para idoso sem você ser idoso. Vaga para gestante sem você ser gestante. Vaga para cadeirante, portador de de alguma necessidade especial. Aí você diz assim, não, eu só vou ali, é só para comprar um pãozinho. Já fez isso? Você já fez o seguinte, você está andando numa autoestrada e ali está a placa 80 por hora, mas, puxa, você está atrasado, a estrada é tão boa, por que não andar a 100, quem sabe um pouco mais? E aí você tem o seu aparelhinho lá que mostra radar semafórico à frente. Aí o que você faz? Você diminui e passa na velocidade abaixo. Alguns parece que até diminuem bem, pensando, quem sabe vou conseguir um desconto no próximo farol, no próximo radar. Queridos, sabe o que é isso? É a gente tentar dar um jeitinho. A gente diz, não, eu cumpro a lei, mas eu dou o meu jeitinho. Então nós damos o nosso jeitinho no cumprimento da lei. Os fariseus agiam assim. Aqueles doutores da lei, aqueles conhecedores da lei, eles agiam assim nos dias de Jesus. Eles ouviram, não matarás. E eles davam um jeitinho deles. Afinal de contas, se eu não tirar a vida de alguém, eu não estou descumprindo a lei. Eles podiam dizer, nós somos muito bons, como orou aquele fariseu, na parábola do fariseu e do publicano. Nós fazemos coisas boas, nós não quebramos a lei. Afinal de contas, eu não tirei a vida, nunca tirei a vida de ninguém. Queridos, hoje nós começaremos uma sequência de estudos que mostram o jeitinho farisaico quanto à lei de Deus. Nós veremos a partir agora do verso 21, e veremos muitos textos, muitas passagens, Jesus falando acerca do homicídio, Jesus falando acerca do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Vamos ver toda a sequência do capítulo 5, vendo como aqueles fariseus davam um jeitinho. E vamos ver, queridos, como por vezes nós agimos do mesmo jeito. Como os fariseus acharam formas de dizer que cumpriam a lei, ao mesmo tempo que paravam na vaga errada e diziam assim, é rapidinho, é só para comprar um pãozinho. Hoje nós veremos isso através do 6º mandamento, não matarás. Citado, queridos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo no maior e mais famoso sermão de toda a história, o Sermão do Monte. Nós veremos, queridos, que aquela turma dos fariseus, eles encontraram uma maneira de dizer que eles cumpriam o mandamento, ao mesmo tempo que, de forma bastante descarada, eles violavam a lei do Senhor. Então, queridos, hoje, o chamado bíblico para a minha vida, para a sua vida, a partir de Mateus 5, 21 é o seguinte, preste atenção, nós devemos buscar seguir de coração a lei do Senhor. Nós devemos buscar seguir de coração a lei do Senhor, não odiando ao nosso irmão e buscando, quando necessário, reconciliação. Esse é o resumo da mensagem desta noite. Devemos buscar seguir de coração a lei do Senhor, não odiando ao nosso próximo e nos reconciliando com aqueles que tivermos com um relacionamento rompido. É isso, queridos, que o Senhor nos ensina através desse texto. E veremos isso em 2 partes. A primeira delas, quando nós odiamos ao nosso irmão, nós estamos quebrando o 6º mandamento que diz não matarás. E com isso estamos sujeitos a julgamento. E conforme diz Jesus, a punição eterna. Quando nós odiamos ao nosso irmão, nós estamos cometendo assassinato. Nós estamos matando no coração. E com isso, ficamos sujeitos ao julgamento. Vejam comigo os versos 21 e 22
novamente. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Queridos, nós estamos já há alguns domingos olhando para este sermão, o Sermão do Monte, e nós já vimos como Jesus, ele define, como Jesus descreve aqueles que são cidadãos do reino de Deus. Nas chamadas beatitudes ou bem-aventuranças, nós vimos dos versos 3 em diante, como são aqueles que pertencem ao reino de Deus, aqueles que são completamente felizes, que são pobres, humildes de espírito, que choram, que são limpos de coração, misericordiosos, pacificadores, que amam, que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos. Nós temos visto isso, queridos, e o nosso Senhor Jesus passa a ensinar que aqueles que são cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, que são bem-aventurados, eles são sal da terra e luz do mundo. E então nós começamos a ver como nós devemos viver, como vivemos como sal da terra e luz do mundo. E no domingo passado, irmãos, nós vimos Jesus dizendo que Ele não veio abolir a lei, Ele não veio para jogar fora o Antigo Testamento, pelo contrário, Ele veio para cumprir o Antigo Testamento. Jesus, queridos, nos ensina que Ele veio cumprir o Antigo Testamento, Ele veio cumprir a palavra de Deus, que Deus havia já ensinado através dos profetas. E nós vimos também, queridos, que Jesus nos ensina então que a nossa justiça, nós vimos na semana passada, que a nossa justiça deve exceder em muito a dos fariseus, pois eles serviam apenas externamente. Eu assisti essa semana uma palestra cujo tema era Lei e o Evangelho. O Dr. Heber Júnior, ele falava algo bastante interessante a respeito do que nós temos visto aqui, que uma das coisas que precisa ser enfatizada é que o Sermão do Monte trabalha com a lei de Deus que o povo já possuía. Quando Jesus prega aquele sermão numa das montanhas ali de Cafarnaum, o povo já tinha a lei de Deus, já tinha o Antigo Testamento. E Jesus é o cumprimento da lei. Isso não significa que a lei e o Antigo Testamento ficaram para trás na vida de Jesus. Nós vimos isso na semana passada. Embora Jesus seja o cumprimento da lei, ele disse isso. Nós vimos a partir do verso 17, Jesus explicando isso. Ele quer validar as coisas do Antigo Testamento que são para o povo. Ele diz que a palavra de Deus não vai passar. Céus e terra passarão, a minha palavra não passará. Então, queridos, a lei do Antigo Testamento ela não foi anulada. O que nosso Senhor Jesus veio fazer, o que Jesus está fazendo aqui, ao dizer, eu porém vos digo, Ele está validando o Antigo Testamento, Ele está aprofundando o sentido da lei. E, queridos, a nossa percepção para que a nossa percepção seja clara para nós, isso na nossa percepção. Mas Jesus não anula. Quando Ele diz, eu vim cumprir a lei, Ele está dizendo que Ele veio para mostrá-la em sua profundidade, em sua plenitude. É isso que Jesus, queridos, está dizendo. Então, irmãos, nós vimos isso na semana passada, tudo isso nós vimos na semana passada. E agora, queridos, vimos que Jesus nos dá a sua justiça, nós vimos na semana passada, para que nós possamos, capacitados por Ele, sermos sal da terra e luz do mundo. Para que nós possamos servir, não de forma aparente, não como os fariseus que vestiam uma roupa de religiosos, faziam cara de religiosos, pareciam cumprir a lei, mas era tudo externo. No coração, eles não cumpriam nada. É assim que você quer viver para Deus, de aparência, mas dentro, sem servir a Deus? Queridos, nós vimos na semana passada que Jesus nos capacita. Ele que veio cumprir a lei, Ele nos capacita para vivermos não como fariseus, mas para vivermos como cristãos verdadeiros, que servem ao Senhor de coração. Agora, Jesus começa a ensinar uma sequência de exemplos que vai contrastar esses dois tipos de justiça.
aquela justiça que é meramente externa, com a justiça que é interna. A forma como os fariseus dizem que deve ser feito e a forma como Jesus faz e como os cristãos devem fazer também. Jesus vai contrastar, queridos, a retidão externalista e falsa com a retidão verdadeira do coração transformado, do coração redimido. E o primeiro exemplo que ele nos traz é ligado ao sexto mandamento. Ele repete, nosso Senhor Jesus está repetindo Êxodo 20, 13. Quando Deus dá as tábuas da lei para Moisés, e Moisés então diz ao povo, não matarás. Este é o sexto mandamento. Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, e eu agora digo a vocês o seguinte. É curioso isso. Alguns têm a impressão que Jesus esteja dizendo, olha, vocês ouviram o que a lei disse, o que Moisés disse, mas eu vim trazer uma nova lei. Deixa para lá aquilo que Moisés disse. Deixa para lá o que Deus disse no Antigo Testamento. Não é nada disso. Lembre-se do que Jesus disse no verso 17. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, queridos, Jesus não está dizendo, deixa aquilo para lá, não. Ouvistes o que foi dito, vocês ouviram o que foi dito. Vimos então que Jesus veio para cumprir a lei, para mostrá-la em sua plenitude. Jesus não está aqui abolindo o sexto mandamento. Sabe o que Jesus está fazendo? Ao dizer, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus, queridos, está corrigindo a interpretação errada daqueles fariseus e mestres da lei. Ao que tudo indica, o mandamento não matarás foi sendo passado por tradição oral. Um ia falando para o outro, os pais iam ensinando para os filhos, e os rabinos, os mestres da lei, foram ensinando ao povo. E eles fizeram a junção desse mandamento com outros textos do Antigo Testamento, principalmente em Números, quando eles dizem assim, quem matar estará sujeito a julgamento, como Jesus diz no verso 21. Eles juntaram isso, o não matarás, interpretando que matar é só tirar a vida de alguém. E dizendo, quem fizer isso, quem tirar a vida do outro, estará sujeito a julgamento. E isso foi sendo passado. E sabe o que aconteceu? Com isso, as pessoas ficaram com uma compreensão equivocada da lei. Do tipo, se eu não tirar a vida de ninguém, tudo bem. Não importa se eu odiar a pessoa, se eu desejar que ela morra, se eu desprezá-la, se eu ofendê-la. Não tirando a vida dela, está tudo tranquilo. Queridos, Jesus está corrigindo essa interpretação errada. E tem gente que ainda acredita nisso. Desde que eu não tire a vida de alguém, eu estou cumprindo a lei. E aí a pessoa despreza, a pessoa odeia, a pessoa rebaixa, a pessoa humilha o outro. E acha que está tudo bem. Afinal de contas, como os fariseus acreditavam, eu não estou tirando a vida de alguém, está tudo bem, estou cumprindo a lei. Queridos, Jesus está corrigindo o entendimento ou aplicação estreita, pequena, reduzida, acerca da lei do Senhor, que as pessoas tinham naqueles dias e que muitos têm hoje. O que Jesus está mostrando é a verdadeira profundidade da lei. Jesus está aplicando a lei, Jesus está mostrando o espírito da lei, Jesus está nos corrigindo também, queridos, nesta noite. O mandamento não matarás vai muito além de não tirar a vida de alguém. É possível que se eu perguntasse para cada um aqui, você já tirou a vida de alguém, você é um assassino, você já matou alguém? É muito provável que as pessoas digam, não, eu nunca fiz isso. Mas e se eu perguntasse, você já odiou alguém? Você já matou alguém no coração? Certamente todos nós teríamos que dizer, sim, nós quebramos o mandamento. Queridos, da forma como os fariseus leem o sexto mandamento, quase ninguém é culpado de quebrá-lo. Quase ninguém. Mas Jesus mostra que todos somos culpados de quebrá-lo. Todos nós aqui, os irmãos que nos acompanham de casa também. Todos nós somos culpados de quebrar o sexto mandamento. Eu li essa semana, eu peguei os livros que falam sobre relacionamento para estudar essa semana por causa do sermão, e eu reli um livro do Dr. Robert Jones, de um estudo que eu dei aqui há algum tempo, chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. E nesse livro,
que o Dr. Robert Jones trabalha a questão da ira, e alguns irmãos puderam acompanhar na época esse estudo que nós demos ao longo das semanas, ele diz o seguinte: Jesus reconheceu a ira como equivalente moral do assassinato. A ira no coração é a sementeira do homicídio. Olha que frase. A ira no coração é a sementeira do homicídio. E então o Dr. Robert Jones continua dizendo: ambas refletem uma falta de amor para com Deus e para com o próximo. Tanto você tirar a vida de alguém, quanto se irar e odiar alguém, refletem falta de amor a Deus e falta de amor pelo seu semelhante. Ainda há pouco nosso irmão Cleiton leu 1 João capítulo 3. E ele leu as palavras que dizem: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem odeia a seu irmão é assassino. Muito forte isso, meus irmãos. Quem de nós pode dizer que nunca odiou ninguém? Nunca proferiu uma ofensa a alguém? Todos nós quebramos o 6º mandamento. Não de acordo com a compreensão dos fariseus, que era muito superficial, rasa, literalista, mas de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, queridos, explica para nós que não é apenas uma pessoa que pega uma arma, um revólver, uma faca. Não é apenas uma pessoa que pega uma arma e tira uma vida que está violando o mandamento, mas há um tipo de ódio, um tipo de ódio no coração, atitude do coração, que já configura a quebra, a violação do 6º mandamento. Por exemplo, pense na história de Caim e Abel. Caim matou Abel depois de tê-lo matado no coração, depois de tê-lo odiado. Antes de Caim assassinar Abel, o seu coração já o havia assassinado. O pecado, queridos, começa antes, começa bem antes. O que significa esse sem motivo se irar? Olhe comigo novamente o texto. Jesus diz no verso de número 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O que é esse sem motivo? Significa, queridos, e o Dr. Robert Jones trabalha bem isso nesse livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, significa uma ira que não é justa, porque a Bíblia fala da ira justa, e a Bíblia fala da ira pecaminosa. A ira justa, por exemplo, é a ira de Deus. Deus se ira contra o pecado. A Bíblia relata que Jesus se irou. Jesus, por exemplo, ao chegar no templo, ao ver os cambistas, ao ver pessoas que ganhavam dinheiro em cima do povo, profanavam o templo, a casa de oração, Jesus se irou, ficou indignado. Jesus pegou um chicote e pôs aquela turma para correr e expulsou os cambistas do templo. E por que Jesus se irou? Não foi contra o seu ego. Jesus se irou porque a casa de Deus estava sendo profanada. Jesus se irou, ficou indignado com esses doutores da lei, fariseus, porque o criticavam porque ele realizava milagres, curas no sábado. Jesus ficou indignado com eles. Jesus ficou indignado com seus discípulos porque estavam impedindo os pequeninos de irem até ele. Percebam que toda a ira, manifestação de ira, de indignação de Jesus foi justa. Agora pense comigo, a sua ira é justa? Quando é que você se ira? Quando o nome de Deus é achincalhado? Quando um semelhante seu é atacado? Ou quando pegam a sua vaga no estacionamento? Ou quando atrapalham você quando você está com pressa? Ou quando pegam algo que você queria? Ou quando não fazem algo que você gostaria que fosse feito do jeito que você fosse feito, sabe? Quando nós somos sinceros mesmo, nós podemos dizer que a nossa ira, em geral, quase que sempre, ela é uma ira pecaminosa. É uma ira, uma indignação porque as coisas não saíram do nosso jeito. É uma indignação porque as coisas não aconteceram do nosso jeito, porque nós fomos atacados, porque nós fomos prejudicados, percebem? É uma ira egoísta, não é por causa da glória do Senhor, é por causa da nossa pessoa. Jesus nunca se irou pecaminosamente. Jesus se irou quando o nome de Deus foi atacado.
quando a casa de Deus foi profanada. Pensem que quando Jesus foi preso, o que aconteceu com Jesus? Ele foi preso, ele foi cuspido, ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi atacado, ele foi crucificado. Lembram-se quais foram as palavras dele na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, queridos, não se irou quando ele foi atacado. A ira de Jesus e a ira de Deus é justa, é santa, é boa. A nossa ira em geral não é justa, não é santa, não é boa. Pense nisso. Agora, olha o que Jesus diz. Novamente, verso 22. Quem sem motivo se irar contra o seu irmão? Quem se irar de forma injusta, sem ser para a glória de Deus ou por causa de Deus? E olha, ele continua dizendo, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Quem lhe chamar tolo? Eu me lembro a minha Bíblia antiga, da minha época de infância e adolescência, que nós usávamos na época, era a revista corrigida. Eu me lembro que naquela Bíblia vinha assim, quem lhe chamar de raca. A palavra raca é um insulto em aramaico, raca. O que significa raca? Pesquisando sobre isso essa semana, eu vi que não há um consenso. Não se pode dizer exatamente o que significa raca, traduzido aí por tolo. Alguns estudiosos dizem que a palavra raca é um termo que significa vazio. Então equivale a chamar alguém de cabeça oca, equivale a chamar alguém de idiota. Outros traduzem, entendem que raca significa eu cuspo em você. O que significa desprezo para com alguém. Então, na versão revista e atualizada que nós usamos aqui, traz tolo, porque tenta exprimir essa ideia. É você chamar alguém de estúpido, é você chamar alguém de idiota, é dizer você não tem valor nenhum, você não tem entendimento. E conforme Jesus, dizer isso é pecado. Quando eu falava com a minha família hoje sobre isso, e aí a minha filha mais velha disse assim, pai, eu acho que você vai ter que contar uns exemplos seus hoje, né? Eu disse, sabe por quê? Porque eu não xingo de palavrão, mas quantas vezes, e meus filhos já me ouviram falar isso, no trânsito, seu idiota, já me ouviram falar isso. Eu acho, queridos, que eu sou um serial killer do trânsito. Irmãos, que coisa terrível isso. Por isso que eu disse, Deus tratou muito o meu coração essa semana. Às vezes a gente acha que um simples chamar alguém de idiota, tudo bem, não. Conforme Jesus, ao proferirmos esse tipo de insulto, não é preciso nem xingar de palavrão. Você chamar alguém de tolo, você já está sujeito a julgamento. Irmãos queridos, olhar para o irmão, desprezá-lo, odiá-lo no coração, chamá-lo de tolo, já basta para condenação. É forte isso, não é? É muito forte. Mais uma vez eu pergunto, você já matou alguém? Você já assassinou alguém hoje? E amanhã, segunda-feira, quantas pessoas você vai matar no seu coração? Quem de nós não quebrou o 6º mandamento, conforme diz Jesus? É claro, queridos, que nós podemos contar com o perdão de Deus, e eu pedi perdão a Deus. Eu disse, Senhor, me perdoe. Eu espero que você esteja fazendo o mesmo agora, dizendo, Senhor, eu entendo pela tua palavra que está sendo pregada agora, o Senhor está me confrontando, eu entendo que eu tenho quebrado esse mandamento, me perdoe. Ótimo, irmãos, graças a Deus que temos perdão em Cristo. Mas agora que nós fomos perdoados através de Cristo, não parou por aí não. O que é que o Senhor espera de nós? Que continuemos a viver dessa maneira? Odiando pessoas, desprezando pessoas, ofendendo pessoas? Ou que sejamos parecidos com Ele? Que sejamos parecidos com Ele. Então nós vamos para o nosso segundo e último ponto desta noite. Nós, que fomos perdoados por Deus, que já entendemos o nosso pecado, que somos cidadãos do reino dos céus, nós devemos buscar viver em paz com nossos irmãos. E devemos buscar, quando necessário, reconciliação.
Mais uma vez, nós devemos buscar viver em paz com os nossos irmãos, com o nosso semelhante, e devemos buscar reconciliação. Olhe comigo os versos 23 a 26. Diz nosso Senhor Jesus: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Jesus diz mais: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Queridos irmãos, está muito claro. Eu creio que tenha ficado claro para todos vocês, para os irmãos que aqui estão, para os que nos acompanham de casa, está muito claro o que não devemos fazer. Não devemos ofender, não devemos odiar ao próximo, não devemos ofendê-lo, não devemos desprezá-lo, não devemos ficar abrigando ódio em nosso coração contra as pessoas, ok? Isso, queridos, é o que não devemos fazer. Mas a pergunta é, e o que é que nós devemos fazer? Nós já vimos o aspecto negativo, o que não fazer. Mas e o aspecto positivo? O que então eu devo fazer? O que deve ser colocado no lugar da má ação? Percebam, queridos, que o oposto de ficarmos assassinando as pessoas no coração é a gente buscar ativamente reconciliação com aqueles que nos ofenderam e aqueles que nós ofendemos. É isso, queridos, que devemos fazer. Nós podemos ver Jesus dizendo isso. Se você, olhe comigo novamente, o verso de número 23, se pois ao trazeres ao teu altar a tua oferta, ali te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e voltando, faze a tua oferta. Vejam, irmãos, que nós não temos altares hoje. Jesus Cristo já pagou o preço. Na igreja reformada não existe altar. Esse lugar aqui não é altar, não tem sacrifício. Altar é local de sacrifício. Jesus já pagou todo o preço, já foi sacrificado. Mas a ideia aqui para os nossos dias é o seguinte: você está indo para a igreja, você está vindo aqui para a igreja, para adorar ao Senhor, para prestar culto. O que você faz quando você vem prestar culto? Qual é a motivação do seu coração? Adorar a Deus, agradecer a Deus. Nós cantamos: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. É isso que nós viemos fazer, agradecer a Deus pelas bênçãos, adorá-lo na beleza da santidade dEle. Mas aí você lembra o seguinte: você veio para adorar a Deus, você veio para adorá-lo, para agradecer pelas muitas bênçãos, e aí você se lembra que você ofendeu alguém. Você se lembra que você matou no seu coração alguém. Você se lembra que você desprezou alguém, o seu irmão. E o que você vai fazer? Vai ser um hipócrita, vai ficar na igreja adorando a Deus, bendizendo a Deus, enquanto você sabe que você ofendeu, que você está com um relacionamento quebrado, que você magoou, ou que alguém fez algo contra você. Sabe o que Jesus diz? Não seja hipócrita. Pare e vá se reconciliar. Não é para você dizer, bom, então eu vou parar de ir à igreja, eu vou parar de adorar a Deus. Não, não, não. Vá resolver a situação. Vá resolver a situação. Queridos irmãos, isto é muito sério, é exatamente isso que nós temos que fazer. Uma vez que não devemos nos envolver em assassinato, seja físico, seja verbal, devemos nos envolver com reconciliação pessoal. Um comentarista bíblico chamado Sinclair Ferguson escreveu: imaginem um homem na igreja, ele está prestes a expressar devoção ao Senhor em louvor e ofertas, mas ele não tem desfrutado da comunhão com seu irmão. Há desarmonia nesse relacionamento, e é por isso que Jesus diz: deixa a oferta ali, vai se reconciliar com seu irmão. Ah, queridos, quantos relacionamentos quebrados, quantos relacionamentos precisam ser tratados, e as pessoas vivem ignorando isso. Tem gente que pensa assim: o tempo vai curar.
O tempo vai resolver. Não vai resolver, só vai piorar as coisas. Você tem alguma coisa contra alguém, contra o seu irmão? Vá se reconciliar com ele. Irmãos, é isto que Deus requer de nós. É isso que Deus requer de nós. Eu li um outro livro do Lu Priolo, que fala sobre... É um livro que fala sobre relacionamentos também. Ele diz o seguinte... Ele diz algo interessante que eu nunca tinha parado para pensar nas palavras de Paulo escrevendo aos Filipenses. Porque às vezes eu já ouvi gente dizendo assim, pastor, eu já tentei, mas não resolveu nada. Eu falei com a pessoa não quis me ouvir. Ou eu falei com a pessoa, ela ainda me insultou. Eu falei com a pessoa e não resolveu, então deixei para lá. Não. Nesse caso, o que fazer? Nesse caso, você deve chamar alguém para ir com você. E aí eu lia o Lu Priolo falando daquele texto, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, e ele se refere a duas líderes da igreja, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos o que aconteceu. Por que aquelas duas irmãs que eram líderes da igreja lá em Filipos, por que elas estavam em desacordo? Por que elas tinham brigado? Por que o relacionamento estava estremecido? Não sabemos o que aconteceu. Não sabemos se foi fofoca, não sabemos se uma estava com inveja da outra, não sabemos. Mas o fato é que Paulo diz, eu apelo a vocês, rogo a Evódia e rogo a Sintique. E o Lu Priolo, ele observa algo interessante. Paulo não diz rogo a essas irmãs, ele diz rogo a uma e rogo a outra. Mostrando que as duas precisavam estar em acordo, que as duas precisavam tratar. Seja quem tinha ofendido, seja quem tinha sido ofendida. Aí Paulo diz uma outra coisa. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. A ti, fiel companheiro de julgo, peço que as auxilies. Ou seja, meus irmãos, vejam que interessante, elas precisavam de ajuda, elas precisavam de alguém para ajudá-las nessa reconciliação. Então, se esse é o seu caso, se você já tentou reconciliar com alguém, e a pessoa não te deu ouvidos, ou se só piorou a situação, eu quero dizer para você, tem líderes dessa igreja que você pode chamar. Você pode me chamar, pode chamar ao nosso irmão Cleiton, que é pastor licenciado, pode chamar os presbíteros. Temos presbíteros nessa igreja que você pode chamar para te auxiliar, para te acompanhar, para ser testemunha, para ajudar nessa restauração, mas vá se reconciliar. Pare de postergar isso faz mal. Isso quebra a quebra de relacionamentos, destrói igrejas, faz mal para as nossas vidas. Vá e se reconcilie, diz Jesus. Nosso Senhor Jesus continua e ele dá mais um exemplo. Olha o versos 25. Ele diz assim, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz e ao juiz ao oficial de justiça e sejam recolhidos em prisão. Pense, dois homens estão a caminho da corte para que se encerre uma disputa entre ambos. Então, eles prosseguem brigando durante o caminho. A culpa é sua? Não, a culpa é sua. Não, continuam brigando. E aí, Jesus diz que os dois deveriam encerrar a disputa agora, antes que eles chegassem até o tribunal, até aquele local, e o juiz condenasse um deles, e aí já não teria jeito. É isso que Jesus está dizendo. Encerre essa discórdia agora, parem com isso agora, reconciliem-se agora, porque depois será tarde. E é isso que o Senhor está falando para nós nesta noite. Tem alguém que você precisa se reconciliar? Irmãos, eu tenho acompanhado nesta quantidade tão grande de pessoas que têm morrido, muitas famílias sofrendo a morte dos entes queridos, mas sabe que eu tenho acompanhado algo mais triste ainda? Eu tenho acompanhado, eu tenho visto, tenho ouvido gente que perdeu pai, mãe, irmão, e agora está com a consciência pesada. Gente dizendo, puxa, eu estava sem falar com aquele meu familiar, eu estava sem falar com aquele meu irmão que morreu. E agora?
E quando ele ficou ruim no hospital, eu quis me reconciliar, mas não podia. Nem no hospital eu pude visitar. Morreu. Caixão lacrado. Quanta gente está agora chorando de remorso, porque não teve tempo de se reconciliar. Vá e reconcilie-se. Eu faço esse apelo como Paulo fez. Eu rogo a você, se você tem algo contra alguém, relacionamento quebrado, seja que você ofendeu ou alguém te ofendeu, se reconcilie, não espere. Queridos irmãos, é o que nós aprendemos. Então, nesta noite, nós aprendemos, queridos, que nós quebramos o 6º mandamento, não ao tirar a vida de alguém, mas quando nós, ou se chegarmos a esse ponto, quebramos, mas quando basta nós odiarmos alguém, ofendermos alguém, nós quebramos o mandamento. E Jesus é muito claro, quem faz isso está sujeito a julgamento. Você está com medo do julgamento? Você reconhece que você quebra esse mandamento, que você quebrou? Você reconhece que você é um assassino de pessoas no coração? Bom, eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero dizer para você que alguém foi assassinado. Foi assassinado para que assassinos como nós possam ser livres do julgamento, da condenação eterna. Um foi assassinado para que nós possamos ser livres. O pastor presbiteriano falecido, Robert Charles Sproul, disse: nosso Senhor foi assassinado por nós, porque somos assassinos. Nós cometemos homicídio no coração, nós cometemos homicídio contra Ele. Jesus foi assassinado. Mas este homicídio, é este homicídio que vem dele a nossa salvação. Então, se a palavra do Senhor falou ao seu coração, e você reconhece que você tem quebrado esse mandamento, olhe para aquele que morreu em seu lugar, aquele que foi assassinado por assassinos como nós, e seja perdoado. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Você está com raiva do seu irmão, que você queria assassiná-lo? Deixa eu te contar, Jesus já foi assassinado no lugar dele, a ira de Deus já foi satisfeita. Pare de abrigar ódio. Peça ajuda para o Senhor, para como nós lemos ainda há pouco em João 3, para que você ame ao invés de odiar. Peça ajuda àquele que foi assassinado, aquele que nos amou a ponto de dar a própria vida por nós, para que também amemos uns aos outros. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. É possível que você tenha que dizer: Senhor, perdoa-me, eu reconheço que eu tenho pecado contra o Senhor. Pela morte de Jesus, eu quero dizer para você, Deus tem nos reconciliado consigo mesmo. Talvez você diga: é difícil, é humilhante me reconciliar com a pessoa. Bom, fomos nós que pecamos contra Deus. E foi Deus quem veio se reconciliar através de Cristo. Isto sim foi humilhante. O próprio Deus se fazer carne, se fazer homem, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então diga: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a me reconciliar com o meu irmão. Ajuda-me, Senhor, a amar ao meu próximo. Ajuda-me a viver como Jesus Cristo. A amar ao invés de odiar. A abençoar ao invés de maldizer. A ser um instrumento de bênção ao invés de maldição.